visto na última aula, passamos da física clássica à mecânica quântica. Na física clássica é entendido a localização absoluta, o atomismo, o determinismo, a separabilidade, a individualidade e a absoluta independência. Isto é o cada qual por si. Na mecânica quântica passamos deste extremo ao oposto, quer dizer, passamos de um lado ao outro. Há não localização, não há localização, digamos, a posição, se quiserem, é uma ilusão, é o dualismo, tudo ligado com tudo, o indeterminismo, a não separabilidade, a não independência. Isto é, vai-se de um extremo ao outro. Ora, no início, em 1927, o de Broglie teve a coragem de propor um método, se quiserem, os rudimentos do método intermediário, ou seja, um método não linear que iremos falar detalhadamente. E criou, digamos, um grupo, o professor Andrade e Silva, que foi o meu mestre, e o de Broglie, por sua vez, foi mestre dele, digamos, nós correspondemos a essas coisas. Nós estamos a propor, digamos, estamos a tentar levar para a frente essa ideia, em vez de extremarmos isto, ou uma coisa ou outra, estamos a procurar, se quiserem, aquilo que a gente chama um caminho do meio. Mas, no fundo, estes factos, digamos, se passar do determinismo absoluto para o indeterminismo absoluto, mostram claramente que é necessário uma nova física, um novo modo de olhar para a natureza. Em suma, é necessário uma nova ontologia. Portanto, precisamos de uma nova ontologia que nos ajude a olhar para a física, quer dizer, para a natureza, com outros olhos. Para que esta afirmação se torne um bocadinho mais clara, eu vou aqui apresentar um exemplo metafórico da Ilha Misteriosa do Júlio Verne. Os que já leram já conhecem a história, para aqueles que não leram, eu faço aqui um breve resumo. No fundo, é uns fulanos que estão na guerra da Secessão Americana e fogem num balão, metem-se no balão, apanham uma tempestade medonha e quando acabam por aterrar em grandes dificuldades, vão chegar a um sítio que eles não sabiam onde está. Quando amanheceu, a tempestade acalmou, etc., foram procurar saber onde estavam. Se estavam numa ilha ou se estavam num continente. Esse era o problema. Se estivessem num continente, seguindo uma orientação, haviam de ir dar a qualquer lado, onde tivesse pessoas. Se estivessem numa ilha, o caso era mais bicudo. Chegaram, havia uma montanha muito alta, chegaram ao cimo da montanha e viram que estavam rodeados de água por todos os lados. E para as conjecturas dele, parecia ele que estava numa ilha perdida, algures no meio do Pacífico. Então, nessa altura, tinham de procurar persistir, sobreviver na ilha. Quando vêm para baixo, para o pequeno acampamento feito cá embaixo, provisório, um dos orientadores, mestre, se quiserem, do grupo, o Ciro Schmiss, que era um homem de cultura, de ciência e disso, à medida que ia descendo a montanha, via uma pedra no chão, apanhava. Via outra pedra, apanhava. Via outra, apanhava. Um marinheiro, um robusto marinheiro que estava com ele, começou a olhar para aquilo. Será que o gajo perdeu o juízo de saber numa ilha deserta? Está a apanhar pedras. Mas está a apanhar pedras para que entre no bolso com tanto cuidado. Qual é o significado disto? Quando chegaram ao acampamento, foram sentar-se e fazer o planeamento da sua vida futura, né? O que é que iam fazer? Ele pegou nas pedrinhas que tinha apanhado e disse, estão a ver, esta pedrinha amarela que apanhei é pirite de muito boa qualidade. Com dela podemos extrair enxofre. Esta pedra que parece sal é salitre também, salitre muito bom. Como aqui na ilha há muita árvore, nós podemos fazer carvão. Então, com o enxofre, o salitre e o carvão, podemos fazer pólvora. E com pólvora já, mesmo que haja inimigos na ilha, que eles não sabiam, claro, podemos defender. Pegou outra pedrinha assim cinzenta. Esta pedrinha é hematite. Muito boa qualidade. Então, com hematite, podemos fazer ferro. Podemos obter. E foi enunciando. Portanto, aqui a questão é, enquanto para o marinheiro e para os outros todos, aquilo que eles viam que o outro tinha apanhado eram
meras pedras, pedras nada mais. Para o Cyrus Smith, aquilo era a sobrevivência dele na ilha. Porquê? Porque ele olhava para aquilo, não é que as pedras tivessem mudado. Aquilo não tinha conhecimentos, olhava para aquilo com outros olhos. Sabia de mineralogia, sabia de meteorologia, etc. Sabia muita coisa, então com outros olhos. Assim estamos nós. É preciso olharmos para a natureza com outros olhos. Os factos, que é um facto, para um era pedras, para o outro era a sobrevivência na ilha. Portanto, para nós darmos uma transição fundamental na ciência, é preciso, como disse, olharmos para a natureza de outra maneira, criar uma nova ontologia. E vou referir aqui a um processo muito interessante, que é o processo de comunicações, digamos, a longa distância, antes de 1800. Eu dou um exemplo num dos meus livros que, digamos, vamos supor um de vocês, estamos no tempo do faraó Ramsés II, e cerca de 1200 a.C. E ele nomeia essa pessoa, o ministro ou a ministra toda poderosa, com um capital quase infinito, para poder, digamos, gerir o processo de comunicações. O que é que ele vai fazer, esse ou essa ministra? Vai, se calhar, desenvolver sinais de fumo, toques de tambor, pombos e, digamos, sistemas de posta por cavalo, né? Vai fazer. Talvez arranjar escolas de codificação, descodificação, preparar isso, enfim. Mas, no fundo, o que ele vai fazer não vai mais nada do que isto. Sinais de fumo, batuque de tambores, pombos e cavalos. Vamos supor agora que nos deslocamos para o tempo, por exemplo, do Alexandre o Grande, que também tinha muitos exércitos e precisava de comunicar à distância. O que é que ele vai fazer? O que é que acham que ele vai fazer? E que nomeia um de vocês, um ministro também todo poderoso, com capitais à disposição, quase infinitos. Ele pode fazer alguma coisa de basicamente diferente do que seria no tempo de Ramsés II? Não. Se vamos para o tempo do Júlio César, a mesma coisa. Não há possibilidade de alterar. Naquele universo conceptual em que ele viu, naquele modo de olhar para o mundo, naquele modo de entender o mundo, era a única maneira. Mesmo no tempo do Napoleão, por isso é que depois ele 1800, ainda era praticamente a mesma coisa. Havia os espelhos e isso, mas quer dizer, mas basicamente, a partir de 1800, com o desenvolvimento do estudo da eletricidade, das técnicas, quer dizer, hoje, ainda há bocado estive a falar com uma pessoa que estava na Arábia, a vê-la. Vocês falam também, a vê-la, porquê? Graças à nossa capacidade de atuação, mas essa capacidade de atuação tecnológica resulta de um outro modo de olhar para o mundo. Portanto, ora, nós, se queremos fazer a transição temos que olhar para o mundo, precisamos de olhar para o mundo de outro modo, com outra ontologia. Repara, os novos modos de comunicação não negam este modo. Podemos hoje comunicar por tambores, por sinais de fundo. Reparem, todas as conquistas que são feitas não vão renegar as outras. Elas vão manter o seu estatuto naquele nível de aproximação e descrição da realidade. Reparem, o conhecimento é construtivo, não nega o anterior, estão a ver? Agora, só o que não dá é o estatuto de absoluto. Esta é a diferença. Porque é preciso uma nova ontologia. Esta nova ontologia, esta física, que nós chamamos física eurítmica, é uma física do complexo, é uma física interrelacional não linear. Isto irá ser explicado em pormenor. E esta física rejeita o dogma da ontologia linear cartesiana. Assume a complexidade, a interdependência, a emergência e a cooperação como motores fundamentais da possível evolução humana. E assume, portanto, que o todo é, em geral, diferente da soma das partes. Em geral é mais. Depende das condições. Pode ser menos. A matematização, reparem, a física tem que prever fenómenos. E tem que prever fenómenos ao nível quantitativo. Portanto, tem que ter uma estrutura, basear-se numa estrutura matemática para poder fazer contas, porque se não é só falar.
senão é só música. A física tem que permitir desenhar aparelhos, tem que permitir criar uma nova tecnologia, portanto, tem que estar quantificada. Se não estiver quantificada, portanto, não. Portanto, a matematização dessa nova física é feita através daquilo que se chama o princípio da euritmia. Iremos discutir isto detalhadamente. Portanto, entretanto, vamos fazer uma pausa para distinguir. Todos nós falamos do método linear e do método não linear. E implicitamente todos nós sabemos o que é. Mas eu quero tornar isto bem claro em que consiste o método linear e o método não linear. Para isso, vou usar uma metáfora. Para começar, o método linear, sem qualquer sombra de dúvidas, o mais fácil, quer seja conceptual, quer matematicamente, afirma que o todo é igual à soma das partes. As partes misturam-se sem qualquer interação recíproca e, por isso, não sofrem qualquer modificação. Como consequência disto, a ação, como vimos anteriormente, é proporcional à reação. Vamos considerar este exemplo metafórico, digamos, um problema conceptual. Temos aqui um rebanho de ovelhas a pastar no Alentejo e temos um redil. O nosso problema consiste em como é que nós vamos conseguir meter estas ovelhas no redil para descansarem. Para já temos dois processos, o método linear, cartesiano, e o método, digamos, global, não linear, ou noodrómico, como diz o professor Ribeiro. Vamos usar o método linear cartesiano. Neste caso, este método assume que as ovelhas, digamos, a casota deles, o pasto, todos eles são entidades completamente independentes, que vivem a sua vida perfeitamente independentes. Sistemas completamente independentes. Então, quer dizer, aqui o homem quer meter as ovelhas no redil, ao princípio pode começar a gritar, pode meter uma ovelha no redil, mas depois ela sai, né? E se mete uma, depois ela mete outra, quer dizer, as outras acabam por sair. Então, em desespero de causa, tem que as levar ao colo e ter o cuidado de fechar a porta, porque senão elas saem de lá. Portanto, no fundo, neste processo, a ação é igual à reação. Quanto mais uma ovelha para meter no redil, exige um certo trabalho. Digamos, um trabalho T1. Se tivermos 1000 ovelhas, é 1000 vezes esse trabalho T1. Se tivermos 10, é deste T1. Porque, no fundo, a ação, o esforço despendido pelo operador, depende do número de ovelhas. Quanto mais ovelhas são, mais esforço ele tem que despender. Porque isto resulta, como disse, neste modo, para entender a natureza, assume-se que as ovelhas, pastagem, redil e operador são perfeitamente independentes. A única solução é salvar as ovelhas uma a uma para o redil. Vejamos agora o método não linear, cooperativo, global. O que é que nós temos? Temos as mesmas ovelhas, o redil, temos aqui um pastor, temos um cãozito. Naturalmente, todos, o redil, as ovelhas, o pasto, o cão, o pastor, formam um todo integrado. Não são separados. Então, o pastor chega a dizer, bom, é preciso meter as ovelhas no redil. Assobia de uma forma muito particular. O cão percebe essa forma muito particular de assobiar e começa a ladrar também de uma forma particular que as ovelhas percebem o ladrar do cão. E assim vão-se dirigindo uma a uma para o redil. Se por acaso há uma mais renitente, o cão lá vai dar um toquezinho para ela ir para o redil. Ou seja, uma ação minúscula, o assobio do pastor, desencadeia a ação que é meter as ovelhas no redil. Isto é independente, quer um redil seja com as ovelhas, sejam 10, 20, 30 ou 40, a ação é a mesma e o efeito é o mesmo. Ou seja, o resultado final, por isso é que se chama não linear, uma pequena ação, em condições adequadas, porque se o meio não estiver preparado, não dá resultado. Então, eu também uso outro exemplo. Vamos supor que eu estou no estádio do Benfica. Então, vamos fazer uma festa ao Benfica. Ao princípio está tudo
está tudo, uns falam uns com os outros, para aqui, para lá, tudo. Aquilo é uma confusão enorme. Eu não sei cantar muito bem, mas decido começar a cantar o hino do Benfica, que eu gosto muito. Começo a cantar até mal, não canto muito bem. O hino de Vitória ao meu lado, ou o hino do Benfica, que também gosta, começa a cantar também. O outro começa a cantar, o outro. Eu, inicialmente, estava, de certo modo, a titubear, começa a entusiasmar-me também, que acompanho dos outros, e, de repente, naquele estado do Benfica, gera-se uma onda de coerência enorme, que é o hino do Benfica. Vamos supor agora que a mesma ação é passada no estado do Sporting, uma festa do Sporting, e eu começo a cantar o hino do Sporting. O que é que penso que me acontece? Tenho sorte de escapar de lá inteiro, hein? Portanto, a ação tem que ser adequada para a circunstância. Neste caso aqui o pastor assobiou de uma maneira, mas o cão teve que perceber o que era o assobio, as ovelhas tiveram que perceber o que era o ladrar do cão. Enfim, é um todo interligado, um todo harmonioso, um todo coerente. Isso é que chama física eurítmica, ou seja, a física do bom ritmo. E no Sporting, claro, não estava no bom ritmo, estava no mau ritmo. Desculpa. Portanto, como disse, neste modo de procurar entender a natureza, digamos, assume-se que o todo, ovelhas, cão, pastagem, ardil, o operador, que é o pastor, constitui uma entidade interligada, assim, uma pequena ação. Um pequeno estímulo, em condições adequadas, já se disse, é suficiente para levar as ovelhas para o ardil. Portanto, isto é a essência do não linear, estão a ver, do complexo. A nova física, vamos ver agora a nova física. A física do complexo, não linear, isto é repetido, digamos. Vamos fazer aqui uma breve história deste movimento. Os primeiros passos. Os primeiros passos concretos, assim, já significativos, quer dizer, a história, como disse, começou com o de Broglie, é antiga, mas já significa, começou com a publicação deste livro em direção a uma física quântica não linear. Foi um livro que me encomendaram para escrever. Depois este livro é com matemática dura, claro, e depois foi escrito uns diálogos, ou seja, a explicação deste conteúdo em termos de divulgação, em que, digamos, o significado profundo das coisas estão neste livro, se calhar alguns de vocês já leram. Depois apareceu o Manifesto para a Nova Ciência, em 2010. Este foi um trabalho coletivo de muitos elementos daquilo que nós chamamos a Escola de Lisboa. Quer dizer, o grupo, digamos, iniciado em Lisboa pelo professor Andrade e Silva. Vamos agora dar algumas breves noções da física eurítmica, da física do bom ritmo. Esta física do bom ritmo também foi publicada em 2015. Aqui também a matemática é muito dura, ainda mais dura que no caso anterior. E também há um livro de divulgação em português. Já agora, há livros de divulgação em inglês, tanto do primeiro como do segundo. Há várias edições em inglês deste. Até na Índia apareceram edições piratas. Portanto, neste novo modo, noodrómico, não linear, interrelacional, cooperativo, procurar entender a realidade, admite-se que os fenómenos só têm sentido. Isto é um ponto muito importante que as pessoas descubram, mas que tivemos a falar com... Temos um grupo de discussão, uma ágora, que o professor Correia Jesuíno faz parte, e tivemos a discutir, digamos, os fenómenos só têm sentido sociais e outros a um certo nível de descrição da realidade. E em física também é verdade. Embora as pessoas não pensem que um facto é um facto objetivo e que é interpretado de qualquer maneira. Mesmo em física, os fenómenos dependem da escala, por exemplo, da escala temporal, da escala espacial e do nível de descrição da realidade. Nesse sentido, fenómenos muito lentos, muito rápidos, muito extensos ou pouco extensos, podem eventualmente não ser compreendidos. Quer dizer, nós
nem sequer nos damos conta que eles não existem. Que eles existem. Para nós é como se não existissem. Porquê? São tão rápidos, ou tão lentos, ou tão extensos, ou tão curtos, que nós não temos capacidade de saber que eles existem. Porque para nós tudo se passa como eles não existissem, mas eles existem. Vejamos a este respeito um exemplo concreto em relação à escala temporal. Este é um aparelho muito engraçado que se chama teaser. É um mecanismo que se encontra no átrio principal do Museu de Ciência do MIT, nos Estados Unidos. É um sistema de muitas engrenagens redutoras. No fundo, como é que funciona o sistema? Temos um motor elétrico. Este motor elétrico dá 212 rotações por minuto. Este veio está ligado a uma roda redutora que reduz 50 vezes. Pois o outro veio tem outra redução de 50 vezes. O outro de 50 vezes. 50 vezes. De tal forma, temos um conjunto 12 conjuntos redutores. Ou seja, temos no total 12 conjuntos de engrenagens redutoras e a velocidade de rotação do último eixo será dada por esta expressão. Ou seja, 8,68 vezes 10 a menos 19 rotações por minuto. Isto é um número assustadoramente pequeno. Para terem uma ideia, o ano tem 5.225.600 minutos. Portanto, isto significa que aquela roda, o eixo que sai deste conjunto de redutor, dá uma volta em 2,19 trilhões de anos. Este aparelho está blindado, está fechado, ninguém sabe. E o eixo que sai, este eixo que se roda a esta velocidade, está ligado a um pilar de betão lá do átrio principal do museu. Está soldado. A pergunta que se faz é o seguinte: para alguém que olhe para aquele dispositivo, digamos, um caixote, de onde sai um eixo, um caixote, digamos, não transparente, de onde sai um eixo, esse eixo está ligado a um veio, está ligado, amarrado ao betão, a pergunta que nós fazer é assim: será que aquele eixo está a rodar ou está parado? Qual será a resposta típica? A resposta típica, qualquer pessoa vai dizer, é que o eixo está parado, claro. Ele até está amarrado ao betão. Agora, se alguém abrir a tampa da caixa e ver o mecanismo, ver aquilo, cada vez a redução cada vez é maior, cada vez, diz, está a rodar, mas muito devagarinho. Portanto, qual é a resposta? Depende da escala, do nível de descrição que nós temos em consideração, aquele eixo está em movimento ou está em repouso. Para a nossa escala humana, ele está parado. Está parado, está amarrado ao botão, portanto, está parado para produzir efeitos. Se nós olharmos, como que dizemos que ele está a rodar. Portanto, aqui, os fenómenos só têm sentido a uma certa escala e nível de descrição. Não é, quando a gente fala um facto, não há factos objetivos. Neste caso, estão a ver? Qual é o facto? Se não houver uma teoria por trás, se não ver a roda redutoras, imagina que eu não tinha acesso, não posso abrir a caixa, eu garanto, afirmo aos pés juntos, que o eixo está parado. E afirmo muito bem. Naquele universo conceptual, essa é a verdade. Esse é o facto. Quando abre a tampa da caixa, aí o caso muda de figura. Portanto, isto é o que eu tive a dizer. Portanto, está parado ou está em movimento. Já vi o que é que nós podemos concluir. A pergunta que vamos dizer é a seguinte: olhando o cilindro metálico que sai da caixa, que está solidamente ligado ao botão, podemos nós concluir. Portanto, tudo depende do nível e escala de descrição da realidade em que estamos interessados. Agora, um exemplo, isto é as escalas temporais muito diferentes. Agora vamos ver outro exemplo, à mesma escala, porque aqui não muda de escala ali. É claro, a escala temporal é enorme, reparem, bilhões de anos.
mas com universos diferentes de descrição da realidade. Vamos ver. Numa terra perdida nos confins da Serra da Estrela da Guarda, há uma pequena aldeia que se chama Avalanche da Ribeira. E na Avalanche da Ribeira está lá este artefacto. Ou este, é o mesmo, ou este artefacto. A pergunta que se faz é assim, que coisa, que ente, que artefacto é este? Reparem, os animais vão lá beber água. As pessoas vão lá, agora já não tanto, mas antes iam lá buscar água. Portanto, o que é que a pessoa diria? Diria provavelmente que isto era um bebedouro. E os habitantes da aldeia dizem todos que é um bebedouro. Agora, para um arqueólogo, para alguém conhecedor, digamos, de arqueologia, uma análise mais detalhada, como vocês veem neste coisa, indica que este objeto aqui, afinal, é um túmulo pré-românico que eles encontraram em algum lado, que aquela zona está cheia de túmulos pré-românicos, e levaram para ali para servir de bebedouro. Estava escavado. Portanto, a pergunta é, isto é um bebedouro ou um túmulo pré-românico? Reparem, a resposta à pergunta depende do universo descritivo em que nós o queremos colocar. Para pessoas sem grande formação científica da arqueologia, portanto, isto é um simples bebedouro, ponto final. E a resposta deles é uma resposta adequada, tanto que está ali há dezenas de anos a funcionar. É um bebedouro. Para um arqueólogo, não, isto também serve de bebedouro, mas, de facto, isto é um túmulo pré-românico que até será interessante estudar, poderá ter algumas diferenças em relação a outros. Portanto, o mesmo objeto, o mesmo facto, consoante o universo conceptual em que ele é integrado, tem significados completamente diferentes. Num um documento histórico, noutro, um simples instrumento prático, concreto, para os animais beberem água, não há nada. Portanto, temos que olhar para a natureza com outros olhos, relacional. Esta é a proposta. Portanto, um simples bebedouro, um pré-românico. Outro exemplo. Reparem aqui. Outro exemplo. Agora, imagine este rebanho de ovelhas. Este rebanho de ovelhas está aqui. Se eu perguntar ao pastor, ou perguntar, digamos, a um veterinário, se as ovelhas são iguais ou diferentes, o que é que ele me diz? Diz que as ovelhas são todas diferentes. Se perguntar a um comerciante, as ovelhas são todas iguais. Portanto, o igual ou diferente, isto é importante, depende da escala de descrição que nós estamos interessados. Mais nada. Vamos ver então as hipóteses básicas de partida, ou seja, os pedidos da física eolítica. Qualquer teoria científica, como já vimos, é baseada em pressupostos, antes chamavam-se axiomas, nós depois chamávamos postulados, e nós podemos chamar postulados ou pedidos, como diz o professor Rui Moreira, pedidos. No fundo é pontos de partida que nós sabemos que não são absolutos, que amanhã poderão ser mudados. Portanto, o primeiro postulado, pedido, ou não quisermos dar, é que existe uma realidade objetiva. Isto é o primeiro princípio. Há qualquer coisa una e objetiva. O segundo é que existe um meio básico natural, indefinido e caótico, o meio subquântico. Todos os processos físicos ocorrem neste meio natural. Depois iremos discutir isso com mais pormenor cada ponto destes. Aquilo que chamamos de entidades físicas, partículas, campos, etc., mais não são, e que é importante, que organizações relacionais relativamente estáveis do meio subquântico a uma certa escala e nível de descrição da realidade. Estão a ver? Aqueles pressupostos são adequados. Isto tem que ser entendido naquele contexto, digamos, semântico, se quiserem. Em geral, as partículas complexas são compostas por uma região extensa, quase sem energia, a onda θ. Dentro dela existe uma estrutura muito pequena, altamente localizada, o átomo, que contém praticamente toda a energia da partícula. E agora, vamos ao princípio da euritmia. Iremos esclarecer cada um destes pontos. Este princípio estabelece
que o ácron se move no seio da sua onda θ, seguindo uma trajetória estocástica que o leva preferencialmente para regiões de maior densidade da onda. Aqui temos uma representação matemática desta entidade física quântica. Temos aqui uma estrutura altamente localizada e uma estrutura extensa, a onda θ. Esta é um modelo, digamos, uma aproximação, quer dizer, macroscópica, pode ser entender esta partícula como um furacão. Temos aqui um furacão, algo semelhante, é claro, tem que ser em conta, não se pode puxar demais para as aproximações. Este furacão é um fenómeno extremamente extenso, centenas de quilómetros, e no interior do furacão há uma zona altamente localizada, que é o chamado olho do furacão. Quase toda a energia do furacão está concentrada nesta zona. Se este furacão passar por uma cidade, se passar só a periferia do furacão, o mais pode acontecer é um vidro ou outro partido. Se passar o olho do furacão, as casas são destruídas, claro. Porquê? Porque esta zona exterior, periférica do núcleo, tem uma energia muito pequena relativamente à energia do olho do furacão. Portanto, assume-se que uma entidade física complexa tem um caráter extenso e um caráter local. Aqui é que está a diferença. Enquanto anteriormente ou era local ou era extenso, aqui tem simultaneamente local e simultaneamente extenso. O termo ácron foi proposto pelo filósofo português, o professor Eduardo Chitas, que já faleceu, para indicar o ponto mais alto. Reparem, o ponto mais alto ao nível energético. Portanto, digamos, a partícula tem um ácron, aquela estrutura altamente energética, também há aquele chão corpúsculo, mas a palavra ácron parece muito bem, que vem do grego, ácron, o ponto mais alto da cidade, acrópole. Um exemplo desta aproximação, imaginemos assim, o Sol. Se eu perguntar a alguém, durante o dia, agora já é de noite, onde é que está o Sol, a pessoa olha para a zona de onde vemos, olha, está ali o Sol. Esta resposta está certa e está errada. Porquê? Porque nós estamos aqui na Terra, e estamos a sentir os efeitos do campo gravítico do Sol. Até porque o campo gravítico do Sol, ou seja, que o Sol também é o seu campo gravítico. E para o campo gravítico do Sol também está aqui. Porque o Sol está ali e está aqui conosco, com vocês todos. Porque o Sol está aí. Portanto, o eletrão e as outras partículas quânticas são então constituídas pelo ácron, extremamente energético e altamente localizado, e a onda θ, uma região extensa, mas finita. Esta onda θ tem várias designações. A primeira designação foi dada por de Broglie, que é guiding wave. Depois foi pilot wave. Mais tarde, onda subquântica, empty wave, zero point field wave e onda quântica. Há muitos nomes para designar isso na literatura científica. Seria onda θ, onda subquântica, pilot wave, guiding wave, empty wave, zero point field wave, onda quântica, no fundo, em geral, tentam designar a mesma entidade. Agora vamos ver com mais pormenor o princípio de euritmia. O que é que quer dizer a palavra euritmia? A palavra euritmia vem da palavra grega euritmia, que está escrita em grego, e que resulta da composição da raiz eu mais ritmos. Cá está eu quer dizer o bom, como devia ser, e ritmos. A palavra completa significa a boa cadência, a boa medida, o movimento harmónico, o movimento rítmico de acordo com alguma regra, etc. No fundo, é um período de harmonia, de coerência. Pronto, já estive aqui. Portanto, o que queria referir com aqui, boa cadência, bom percurso, etc. Isto não tem um significado, se quiser, ético, no fundo. O bom caminho, no fundo, quer dizer as condições de interação com o meio que levam um sistema complexo a persistir. O bom caminho, o sistema vai seguir
é aquilo que o levar a persistir em melhores condições. O bom quer dizer isto, não há nada. Talvez a palavra bom não seja a palavra mais adequada, mas quer dizer, o modo que o leva, digamos, a aumentar a sua capacidade de persistência e em melhores condições. O termo euritmia, para este princípio básico da natureza, foi proposto pelo professor Gil de Magalhães, da Universidade de São Paulo, do Porto. Ele é que propôs este termo. Nós andámos aflitos, não conhecíamos a palavra, então ele propôs esta palavra. Portanto, o princípio de euritmia nasceu no domínio da física complexa, interrelacional, noodrómica e não linear, mas pode ser estendido com as devidas reformulações a outras escalas e dimensões da realidade. Tivemos a ver isso. É um princípio que nós pensamos que é geral para a natureza. Agora, outra palavra que falámos, uma palavra complicada, que é noodrómico, não linear. Durante muitos anos nós usámos apenas a palavra não linear. Porque, reparem, o que é o não linear? É o contrário do linear. Nós sabemos o que é o linear e o que não é linear é não linear. Portanto, estamos a definir pelo contrário. Era preciso arranjar uma definição pelo positivo. Então, o professor Rui Moreira propôs o termo noodrómico. Portanto, o noodrómico vem da palavra nous, em grego, que significa mind, intelecto, inteligência, etc., e dromos, para o caminho. Portanto, no fundo, noodrómico é, digamos, um caminho que se processa, mas um caminho em que se interatua com o meio de forma a persistir. Não é uma interação cega. É uma interação com um fim, teleológica, se quiserem. E o fim é a persistência. Portanto, este ente físico, da nova física, deve ser entendido como um sistema relacional altamente complexo e em permanente devir. Não há sistemas estáveis. Os sistemas estão permanentemente a modificar-se. A dimensão física deste ente complexo é avaliada, sobretudo, pela sua capacidade de interagir com outros seres, com o meio consigo próprio. Por exemplo, um indivíduo tem um grande relevo social, tem uma capacidade de interagir com muita gente, porque pode ser aquele que é muito grande, tem uma grande capacidade de interagir, porque a dimensão dessa pessoa pode-se exprimir, no fundo, o que é importante é a capacidade de interagir. Mas essa capacidade de interagir, tem uma capacidade muito grande de interação, tem uma grande dimensão. Os objetos é a mesma coisa. Um objeto tem uma grande capacidade de interação, diz que tem uma grande dimensão. Se ele tem uma pequena capacidade de interação, então nessa altura tem uma pequena dimensão. Tudo isto relacional, como já vos disse. Por depois a euritmia descreve esse processo genético de devir, de interdependência recíproca, em que o ente físico, a interatuar com o meio, modifica o meio e é modificado por meio, em maior ou menor grau. Isto é que é o importante. Portanto, nós não partimos do pressuposto abstrato de sistemas isolados, introduz as suas interações com o meio de forma ad hoc, como simples perturbações. Devem ser descartadas ou reduzidas ao mínimo. Não. Estas interações são fundamentais. Portanto, como isto é uma recapitulação, conhecida como um sistema bastante de relações em que as conexões com o meio interativo determinam a própria existência das entidades físicas. Por exemplo, a euritmia, como já vimos, digamos, diz que os sistemas, no seu devir, escolhem um processo, escolhem, que é preciso dizer escolhem, seguem, porque não é uma escolha como a escolha humana, seguem, em média, um caminho não determinista, adaptativo, que as leva, em média, a interagir com o meio de forma a persistir. As entidades físicas que não seguem este princípio básico, evolutivo e adaptativo, irão de emergir, deixando de existir como tais. Vamos ver agora as origens deste princípio. Este princípio não é novo na história do pensamento humano. Portanto, a consciência que as entidades complexas, quer sejam físicas ou outras, no seu devir,
tendem a proceder, a operar como se procedesse, quer dizer, isto aqui a interatuar, em média, de forma a aumentar a sua capacidade de persistir no meio em permanente alteração, tem raízes muito profundas na história da humanidade. De facto, uma versão inicial deste princípio pode ser encontrada, por exemplo, em Aristóteles. Aristóteles, segundo São Tomás de Aquino, como referido por... Eu fui buscar esta referência ao Peter MacNamara, em que teria dito: cada ente tende para o seu lugar natural, desejando a sua conservação. No fundo, porque tende a interatuar com o meio de forma a procurar persistir. Para explicar a queda dos corpos, ele propôs o princípio de lugar natural. Segundo este princípio, os corpos físicos tendem a mover-se para o seu lugar natural, que neste caso é a Terra. Ora, é claro, Aristóteles aqui depois cometeu, ou pelo menos a interpretação dos escritos de Aristóteles, um erro. É que, digamos, é que os corpos mais pesados, segundo este modo de olhar para esta física aristotélica, que o mais depressa os corpos mais leves. E sabem que isto foi um impedimento para o desenvolvimento da física. Foi Galileu que mostrou que a queda dos corpos é independente do tamanho dos corpos. Uma pedra grande ou uma pedra pequena caíam para a Terra no mesmo tempo. Vejamos outra versão, aqui mais matemática, do princípio da euritmia. Esta versão foi proposta pelo Hieron de Alexandria, na escola de Alexandria. Propôs o que ele chamou o princípio do menor caminho, que é uma variante do princípio da euritmia. Ora, o que é que o Hieron faz? O que ele faz nesse êmbaro 4 é tentar explicar o fenómeno da reflexão da luz. Como sabem, o fenómeno da reflexão da luz é um fenómeno, parece que é simples, mas para olharem para um espelho e se perguntam como é que eu me vejo, o problema começa a complicar-se. Portanto, ele vai tentar explicar este fenómeno da reflexão da luz. Esta é uma representação de um quadro da Anna Gulbenkian, que é o espelho de Vênus. Acho que é muito interessante para ilustrar isto. Como é que ele vai dizer? Bom, temos aqui o espelho, naquele caso é água. Temos aqui o observador. E temos aqui a fonte luminosa. A luz, para ir do emissor para ir para o observador, pode seguir este caminho, este, enfim, ou seja, a luz tem bilhões de caminhos possíveis para ir do observador, não, para ir da fonte para o observador. O que Hieron diz é que entre a fonte e o observador, a luz percorre o caminho que é o mais curto possível. É que chama o princípio do caminho mais curto. Porque a luz, podemos dizer de uma forma metafórica, com cuidado, se não estendemos demasiado, digamos, se não puxarmos demasiado para as palavras, a luz procede como se fosse uma inteligência rudimentar. E então, se é um caminho mais curto. Isto, no fundo, trabalha quase como um navegador salvador. Se vê um fulano a afogar-se, ele andou ao máximo na praia e andou ao mínimo na água, claro. A partir deste conceito do menor caminho, ele vai deduzir a lei da reflexão da luz. A lei que ainda hoje usamos. Reparem, foi Hierón de Alexandria que a propôs. E que vai dizer que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Toda a reflexão, todo o fenómeno da reflexão da luz, espelhos, tudo, é baseada nesta lei. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Foi isto que o Hierón deduziu por, digamos, considerações matemáticas, claro. Há cerca de um milénio mais tarde, Pierre de Fermat propôs outra variante do princípio da euritmia, o chamado princípio do tempo mínimo. Ali era o caminho mínimo. Aqui é o tempo mínimo. Com a ajuda deste princípio, ele derivou a lei empírica de Snell da refração da luz. Já temos o Pierre de Fermat. Portanto, o que é que nós temos? Temos a luz, uma fonte, e temos aqui um observador. E a luz
para ir da fonte para o observador, tem que percorrer 2 meios. Como é que o sistema vai correr? O que é que diz? Pode seguir este caminho, estão a ver? Este, tem milhões de caminhos possíveis, bilhões. E o Fermat vai dizer, destes caminhos todos possíveis, a luz vai seguir aquele em que o percurso total leva o menor tempo possível. Mas se aqui anda muito depressa, como o navegador Salvador que eu referi, anda mais. Se anda devagar aqui, se pelo contrário andasse mais depressa aqui, o percurso era maior aqui, de tal forma, no total, o percurso seja leve o menor tempo possível. Por isso é que se chama princípio do tempo mínimo. A luz leva o menor tempo possível. A partir de considerações matemáticas, ele deduz a lei de Snell. O Snell tinha deduzido empiricamente a lei da transmissão da luz em diversos meios ópticos. Esta lei é fundamental para o desenvolvimento dos aparelhos de visão, começando pelos óculos, os telescópios, microscópios. Sem esta lei, nós não tínhamos a óptica sequer. Em 1600, depois temos outra figura que propõe o Baruch Spinoza, o judeu de origem portuguesa, propõe o conceito de conatos. Por volta de 1660, nos seus Complete Works Short Treatise, no capítulo 5, o Baruch Spinoza propôs o conceito de conatos, definido como the striving which we find in the nature as a whole, as well individual things, to maintain and preserve their own existence. Portanto, o que é manifesto, nenhuma coisa pode, pela sua própria natureza, procurar a sua própria aniquilação. Mas, pelo contrário, cada coisa tem em si própria o desejo, ou a tendência, a propensão, para preservar as suas condições e para se melhorar a si própria. Mais tarde, na sua Ética, publicada em 1664, depois dele já ter morrido, ele continua a dizer: cada coisa, as far as it can, by its own power, strives to preserve in its being. Porque, como estão a ver, esta definição de conatos é a definição, basicamente, do ponto de vista ontológico, é basicamente a definição do princípio da euritmia. O princípio da euritmia é uma forma matemática de expressar este conceito que o Spinoza clarificou de uma forma muito bem. O Leibniz dá um contributo também bastante importante neste sentido, para tentar perceber a física que se estava a desenvolver nos seus fundamentos. Como sabem, o Leibniz sempre se opôs à interpretação atomista, separatista, newtoniana, propôs um princípio óptimo, que pode ser entendida como uma forma inicial do princípio, dos princípios de última ação, que são princípios teleológicos. Eu tive um aluno que fez uma tese justamente sobre a teleologia em Leibniz. No fundo, o Leibniz foi muito criticado por certos autores franceses, da Revolução Francesa, mas diziam que este era o melhor dos mundos, quando houve o terremoto, o melhor dos mundos possíveis, não quer dizer que seja o melhor mundo. Um dos melhores, dentro da multiplicidade de mundos, portanto, este era um dos melhores possíveis, não quer dizer que seja bom, mas dos possíveis. Maupertuis, para tentar perceber, derivar a mecânica clássica em termos sintéticos, propõe um princípio de least action, princípio de última ação. O Jean-Louis Lagrange propõe outro princípio de least action. Um dos últimos a propor é o Hamilton. Propõe também um princípio de least action. Todos estes princípios teleológicos ou princípios óptimos são designados geralmente por princípios variacionais, dizem que o sistema varia entre várias posições possíveis e digamos, escolhe. Reparem, a palavra aqui, escolhe, tem que ser usada com prudência. Isto é, não sei como, não levem a palavra escolhe demasiado a sério, mas procede como se escolhesse
um princípio ótimo, portanto, de extremo, ou de minimizar o tempo, ou de minimizar o espaço, enfim, coisas desse género. Para todos estes princípios variacionais, teleológicos, mas não são formas particulares do princípio da euritmia. Vamos ver agora, digamos, a forma moderna do princípio da euritmia que resulta do princípio de guidagem de Luís de Broglie para a física quântica. Temos aqui o Luís de Broglie. Porque este princípio de guidagem que é aplicado à física quântica diz que o corpúsculo quântico, o átomo, se desloca preferencialmente para as regiões do campo, da onda, θ, onde ela é mais densa, onde é mais intensa, onde é mais significativa. Onde não há onda, não há corpúsculo, não há átomo. Vamos ver um exemplo intuitivo da aplicação do princípio de euritmia. Uma metáfora também, tem que ter paciência com isto. Temos aqui um campo extenso no Alentejo e temos aqui um rebanho de ovelhas, com muita ovelha. As ovelhas são colocadas numa zona em que o campo digamos, a pasto é pouco abundante. Ou seja, as condições de vida das ovelhas aqui não são muito boas. Pelo contrário, nesta zona é ótimo. Muita água, muito pasto, tudo muito. O que é que pensam que, em média, vai acontecer? O que vai acontecer é que, em média, uma ovelha explora aquilo, a outra vai indo, às tantas, praticamente todas as ovelhas estão concentradas nesta zona. Não quer dizer que uma ovelha, eventualmente, não escolha ficar nesta zona. Mas o grosso da coluna deslocou-se para a zona onde as condições de persistência é maior. É como se houvesse uma força a atrair as ovelhas desta zona para esta zona. Eu podia dizer, há uma força que atrai as ovelhas desta zona de fraca densidade para uma zona de alta intensidade. Portanto, isto é, digamos, uma metáfora para se perceber o significado do princípio de euritmia, ou do conatos, que é a mesma coisa, no fundo, os sistemas complexos interatuam com o meio de forma a tentar melhorar as suas condições de persistência. Portanto, o princípio de euritmia é significativo aos sistemas complexos, aqui a interação é objetiva, a informação subjetiva e temos escalas de observação. Outra coisa que tenho a dizer é que a física eurítmica é uma física do finito. O que o ser humano tem acesso é sempre a sistemas finitos. Os sistemas infinitos são concepções que nós temos, extrapolações, mas de facto aquilo que nós temos acesso é sempre a sistemas finitos. Só por extrapolação é que podemos ter acesso a sistemas. Ora, a física é uma física da observação humana, real. É uma física do finito. Agora, aqui é a matematização da física eurítmica. Eu, se calhar, vou deixar isto para a próxima sessão e pedir, então, para iniciarmos a discussão, se quiserem. Teria muito gosto nisso. Por favor. Posso? Força. Se eu percebi bem, a física eurítmica é uma é física fundamental, no fundo, não é? Subquântica. Tem as outras como um caso particular, exato, tem toda a razão. Então, de que modo é que os princípios e afins da física eurítmica interagem ou podem interagir com o campo de Higgs e será esta a física além do modelo padrão? Pois, estou a perceber a sua questão, repare. O que a gente até agora tem feito é, digamos, à relatividade, se quiser, restrita e à mecânica quântica. Digamos, à relatividade geral, é preciso trabalhar-se no assunto, é uma coisa que tem informação, está a haver essa resposta, nós não a temos, talvez você possa dar contribuições ou ajudar-nos a procurar responder à sua pergunta. Por enquanto, a gente ainda não temos, digamos, há muita na física,
teórica contemporânea, há muita coisa, há minas de ideias. É preciso juntar aquilo numa ontologia, está a ver? E provavelmente nisso que está a referir, aí há muita informação que é preciso olhar com outros olhos e aproveitá-la. Mas isto é apenas, não sei dizer. Pois, realmente, é um assunto um bocado complexo. Claro, E claro. ainda E tem por que ser explorar. tratado matematicamente, claro, tudo isto não é... Sim. Não é pera doce. Mas é um assunto que tem que se resolver, claro. Mas pode levar tempo, não é? Pois. Ok. Outras questões, então, por favor. Quer dizer, hoje houve muita discussão, apresentação de metáforas, mas eu insisti mais nisso porque por tem muita gente que não tem formação matemática, por isso insisti mais nas metáforas que ajudam a perceber. Eu gostava de fazer uma questão, não sei se permite, Força. professor. Aqui a questão é, eu já li o seu livro, li este, o primeiro dos diálogos, os do Da segundo mecânica ainda não consegui. quântica. Exatamente. Até o li várias vezes e uma das questões que eu fiquei no fim é, quando o professor faz a relação entre a física clássica e a mecânica quântica dentro boreana, distingue sempre muito que uma é determinística e a outra é indeterminística. Portanto, há ali uma relação muito grande entre o determinismo e o indeterminismo. Aqui a minha questão é, nesta interpretação de Lisboa, não sei se será correto dizer assim, na interpretação de Lisboa, esta física quântica é determinista ou indeterminista? Pois é, mais à frente iremos responder a essa questão, mas posso já abreviar. Está no meio, tem um certo grau de determinação e um certo grau de indeterminação. Por exemplo, você ou eu tenho livre-arbítrio, ou seja, sou indeterminado, escolho ou não escolho. É claro que estou numa sociedade e estou condicionado por essa sociedade. E um certo, digamos, o comportamento médio de uma comunidade pode ser prevista com um certo rigor médio. Portanto, isso faz, reparo, os fãs da propaganda vivem disso, Claro. prevêem, sabem o que vão dizer às pessoas para preverem o comportamento médio, neste caso para comprar as coisas, não é? É quase determinista, não é? Há meia dúzia de maduros que decidem não comprar aquilo que se opõem. No fundo, há um certo grau, no fundo estamos entre os dois extremos. Há um grau de determinismo, que não existe, determinismo absoluto, e há um grau de indeterminismo que também não existe. Estamos no meio, está a ver? Essa é a proposta. Consoante o contexto interativo, assim a pessoa é mais, ou o ente físico, é mais ou menos livre. Está a ver? Esta física procura ser uma física geral, que faz a ponte entre as ciências ditas duras, digamos a matemática, a física, etc., e as ciências moles, a soft science, que mede, digamos, a psicologia, a antropologia, a economia, etc., etc. Porque os fenómenos nesta física, os fenómenos estão interrelacionados, estão interligados, quer dizer, o mesmo. E até repare, para além disso, o mesmo fenómeno, consoante a escala que você está a vê-lo, ou o seu interesse, por causa, imagina as ovelhas. Você olha com os olhos de comprador, as ovelhas são todas iguais. Se olha para elas com olhos de veterinário ou de pastor, são todas diferentes, está a ver? Pois. É uma física que põe as situações, portanto, consoante o contexto interativo, uma coisa é ou outra, não há. É isso, digamos, a contribuição que resulta de Broide, repare, mas que já vem de longe, repare, o Spinoza já falava nisso. Os sistemas são complexos, interatuam. O Spinoza não diz um ser humano, diz diz sim, que todas as coisas, complexas, claro. Portanto, nem é determinismo, nem indeterminismo. Para completar a pergunta, se calhar faz sentido ou não, depois poderá-me dizer, faz sentido então falar em aleatoriedade e não em indeterminismo, será? Os sistemas são aleatórios, portanto, eles tendem para um determinado, mas isso não significa um indeterminismo. Faz sentido pensar assim ou não? Pois, agora aí depende do que entender por aleatório, está a ver? Pois. Pois aí Eu também não sei muito bem o que entender. Pois, aí começamos a jogar. As palavras, se for não é? entendido como você está a entender, tem toda a razão. Se for entendido de uma forma absoluta, estrita,
Então, é o interminismo, é o caso absoluto, está a ver? Pois, está bem. Ok, obrigado. É complicado, está a ver? É que nós estamos numa sociedade, numa cultura, e quer queiramos, quer não, olhamos para as coisas com a linguagem de uma certa maneira. E vamos fazendo o que podemos, está a ver? No fundo, nós estamos, não temos pretensão de ter a verdade na mão, estamos a dar mais um passinho, está a ver? Uma tentativa de percebermos melhor a nós e à natureza, mais nada. É só isto. Pronto, eu não sabia que o professor ainda ia falar mais à frente, senão se calhar depois mais à frente Não, eu está bem, irei mas falar. bem a falar. Mas posso lhe dizer que o meu entusiasmo deste curso, desde o início, era tentar perceber isto que eu acabei de... Um dos entusiasmos. Há várias perguntas que eu tenho, mas uma das perguntas era esta que eu acabei de lhe fazer. É aqui a questão entre o determinismo e o indeterminismo, na mecânica quântica geral e nesta interpretação em particular. Claro. A gente passa de um extremo ao outro. Não é tudo determinado, depois é tudo indeterminado, está a ver? Segundo, há algumas interpretações, não é? O determinismo, como sabe, é o laplaciano, o indeterminismo é de alguns. O próprio Bohr era um bocado mais nuancé. Era mais nuancé, era mais perto. Mas iremos discutir isso em pormenor. Ok, obrigado. Outras questões? Eu gostei. Não sei se posso falar, está-se a ouvir? Muito bem. Olha, eu quero agradecer hoje a sessão 2, que para mim foi, como não sou da física, mas foi muito interessante porque navego naquelas teorias que tentam hoje explicar o mundo pelo ponto de vista põe muito ênfase na pessoa, não é? E, portanto, ao do tal terceiro incluído. E hoje parece que isso foi também o caminho do meio, etc. Claro. Muitas das ciências espirituais e tal, têm muito hoje. E eu não sei se isto mas a tal ciência espiritual está muito afastada desta ciência pura, não é? Houve alguma vez algum... Não há separação nenhuma, já agora para avançar. É que usou a palavra devir até com letra grande, né? O devir. Parece quase que assim, apontar para Deus ou para essa que a gente não explica. Há alguma intenção mesmo em... Para nós, é verdade. O professor Rui Moreira até propôs... Para nós, no fundo, somos spinozistas, se quiser. Desculpem. Somos spinozistas. Portanto, desculpem, o microfone estava aqui e começou a tocar. Somos spinozistas. Portanto, para nós é a natureza o primado. O Spinoza chamava Deus à natureza, né? O professor Rui Moreira fala de uma consciência, digamos, noosfera. Já vem de longe, repara, a Terra tem... Não é a Terra é viva, os sistemas são vivos, mas é uma vida num certo sentido, não é no sentido, digamos, religioso simplista do termo, está a ver? Que há um ser omnipresente, omnipotente, tudo sabe, pois só contradições, aqui é uma natureza, mais nada. Eu penso tudo um autor que é o Rudolf Steiner, que até tem uma abordagem ao movimento que ele chama euritmia, mas eu acho que até, e realmente é a harmonia do movimento, há um movimento para cada vogal, cada palavra, cada som pode ter um movimento, depois isso dá uma dança muito harmoniosa, que também se harmoniza com as cores, etc. E eu achei muito interessante porque, como fiz euritmia... Repara, a dança sufi é isso. A dança do sufi. Conhece, não conhece a dança dos sufis? É isso. Também conheço a do sufi, mas esta da euritmia... É procurar a harmonia. Pois, esta é moderna, mas no fundo o fundamento é o mesmo. Procurarem executar ritmos que estejam em harmonia, que levem, digamos, a pessoa, em vez de entrar em desordem, entrar em ordem, em harmonia. Pois, no fundo, nós estamos a tentar elaborar é uma física que faça essa ponte, ou seja, não há separação entre o espírito e fizer a matéria. É tudo. É tudo. Mas,
Por exemplo, na arte parece que está muito em contradição, que hoje é toda uma arte que desconstrói, que procura, desarmoniza até, por exemplo, mas isso depois é outra. E isso, se não for talhado, é isso, a nossa função aqui é tentar talhar isso, conduz ao colapso, à emergência. A desordem conduz à emergência, né? A desordem. Se não houver harmonia, se a sociedade como um todo, ou frações não seguirem, digamos, a euritmia, um princípio eurítmico da harmonia, acabam por emergir. Como aconteceu, o Império Romano tinha uma força enorme, não tinha inimigos exteriores, mas dentro dele entrou em desarmonia. Não era uma coisa dele, não é só dele, né? É dele e com o exterior que ele estava associado. E emergiu. Portanto, não era possível manter-se um sistema daqueles de caráter permanente, como agora. O que se faz no grande capital, exploração indevida das pessoas, não é um sistema viável. Um sistema viável é um caminho do meio. Nem 8, nem 80. Não é impedir que eles ganhem. Claro que eles trabalham, têm que ganhar. Não é isso. É que não abusem, não é? Esta é a ideia. Mais questões? Professor, eu gostava de pôr uma questão. Força, força. Eu percebo pouco ou nada destas coisas, mas pronto, estava-me um bocadinho a evocar tudo o que me está a dizer sobre a euritmia, o conceito de homeostase. Sim, exato. É toda a razão. É correto? O conceito de homeostase é aplicado com um sentido parecido, não digo que seja exatamente igual, para os seres orgânicos. Uhum. Exato, é isso, no fundo. É uma tendência para, se não se fosse dessa maneira, o sistema complexo, neste caso o organismo, desaparece. Exato. Pois, o António Damasio já faz essa ligação também. Já faz aqui essa ligação. Exato. Só que aqui não há separação, está a ver? Enquanto ele diz, por exemplo, ele diz que uns têm consciência, ele faz dizer, ele discute neste último livro dele, por exemplo, se os vírus têm consciência ou não têm consciência. Quer dizer, primeiro, definir o que é consciência é uma coisa complicadíssima. E depois fazer uma partilha. Aqui tem consciência, para ali não tem. Era melhor, se calhar, para ele dizer que todos os seres compreensem uma consciência muito rudimentar, que é o que a gente faz, muito rudimentar. Consciência, capacidade de refletir, etc. Altamente rudimentar, vai se desenvolvendo, e os vírus também teriam, nesse sentido, as plantas também teriam, etc. Seria mais razoável, mas ele extrema um bocado as coisas. E põe uma fronteira. O que a gente aqui procura não pôr é fronteiras. Boa noite, professor. Aqui é o Alexandre. Vou tirar o compartilhamento da tela. Depois, se for preciso, volto a tirar. Professor, está-me a ouvir? Estou a ouvir muito bem. Eu queria só lhe perguntar, pode-me falar mais um bocadinho sobre o Acron? É de facto um conceito que eu não conhecia. É puramente energético ou tem massa? Quer dizer, depois iremos discutir aquilo que é massa, está a ver? Depois iremos discutir esse em pormenor, o conceito de massa. Mas aqui é uma estrutura que é dotada de um grande grau relativo, naturalmente, de energia. E extremamente localizado. Aquela imagem do furacão, quer dizer, uma imagem representativa, procura ilustrar essa história. Quer dizer, matematicamente, aquilo é descrito uma estrutura muito localizada e depois uma estrutura extensa. Foi o professor Luís de Broglie que propôs esse conceito. Portanto, aquilo que os detectores veem são os ácronos, ou corpúsculo, ou singularidade, ou como se chamar. Inicialmente chamava-se singularidade, mas depois singularidade matemática dava problemas nas apresentações que faziam, os matemáticos iam sempre em cima dessa palavra. Fomos mudando, até que nos fixámos em ácrono, porque é independente, não tem filiação. Mas, no fundo, como tem um detector normal, só se mandar, só o detector apenas chegar à parte da onda sem ácrono, o detector não reage, ou seja, não reage àquela energia muito fraquinha. Só se meter
o átomo direto ao detector e estimulou ao detector. A imagem que eu referi a pedaço foi de furacão. Imagine que estamos de avião a sobrevoar, estamos fora do furacão. É um exemplo ficcional, não quer dizer que possa ser possível de realizar. Mas imagine que está de avião por cima, o furacão está por baixo e que você consegue ver uma cidade, o que é difícil, mas conceptualmente podemos conceber isso. E, portanto, se o olho do furacão passar para a cidade, o que é que acontece? Você vê as casas, olha, tem o furacão, porque vê as casas partidas. Se o olho do furacão não passar para a cidade, passar fora da cidade, mas uma parte da onda associada a passar, ou um vidro ou outro partido, uma telha levantada, mas você lá de cima, de um helicóptero, não vê aquilo. Isto é uma metáfora, claro, não posso puxar demasiado para, mas é para dar a ideia da diferença. Ele propôs o de Broglie para explicar a experiência das duas fendas em termos causais. Então é mesmo só o ponto de detecção. É, digamos, o que distingue, do ponto de vista operacional, o que distingue um do outro é a localização, extremamente localizado, e a capacidade de interação. A onda, digamos, o Acorn funciona como método, se quiser, atomista, usando, não puxando mais. Então, parte a casa, parte o detector, está a ver? Destrói, produz eletrões, produz fotões, produz... A onda não tem capacidade de fazer isso porque não tem energia suficiente. Pois, pode influenciar sistemas coerentes, adequados, podem nos influenciar. Se o sistema não for adequado, depois é de contar essa história, digamos, da detecção dessas ondas. Está lá, obrigado. Repara, os átomos, para tentar, imagina os átomos. Os átomos, sabe quando é que houve a primeira prova experimental de que os átomos existiam? Foi com o Jean Perrin, em 1830, ou para aí não sei bem, mas foi até aí os átomos eram meras conjecturas. Meras conjecturas. Iremos voltar a discutir isto em pormenor. Você já se está a adiantar, claro, ainda bem. Fico contente por isso. Vocês já estão a ver mais longe, ainda bem. Está lá, obrigado. Mais questões? Já agora, na sequência da pergunta do outro utilizador, portanto, a ideia é que o Acron e a onda sejam representações de qualquer entidade, certo? Portanto, não apenas as entidades subatómicas ou quânticas, mas também que possam representar algo como, lá está, como o exemplo que deu do Sol, ou de qualquer entidade, dependendo do nível de... como é que se diz? Do nível a que se está a investigar, ou o que quer que seja, a estudar. A minha questão era sobre... Exato, é tempo de dar. Imagina assim, eu pergunto assim, onde é que uma pessoa está? Olha, está ali, estou a ver, mas se você arranjar um detector de campo eletromagnético, se calhar vê, de facto a pessoa é muito maior do que aquela zona, isto é com um detector de campo magnético. Do ponto de vista social, okay. ainda é maior, está a ver? Você ok, perfeito. A minha questão era sobre, refere que a onda θ é limitada, portanto tem um border, tem mesmo um limite. A minha questão é, esse limite vai alterar de acordo com o contexto em que se está a falar, certo? Claro, tem toda a razão, depende do contexto interativo, assim a dimensão dessa onda é maior ou menor. Se for um contexto coerente, a onda aumenta, favorável. Está a ver? No estado do Benfica começa a cantar, o meio é favorável e a minha onda aumenta. Uma onda coerente. Se for no estado do Sporting, a minha onda é desfavorável, é incoerente, ele fica reduzido a zero praticamente. A dimensão da onda θ depende da interação com o meio. Não é? Agora, para cada meio, para aquelas condições interativas, tem uma série de dimensões. Mas, bom, no ar, nestas condições, pode tomar uma medida. Isto é o valor das constantes universais. Não são constantes universais, são constantes num dado conjunto interativo. Se mudar de conjunto interativo, já não são constantes. Ok. Sim, era o que julgava. Obrigado.
Era mais ou menos o que pensava, né?